Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. No vídeo anterior, iniciei uma reflexão sobre o casamento à luz da Bíblia, do Espírito de Profecia e das leis de Moçambique. A resposta foi muito positiva e agradeço a cada um que assistiu, partilhou e comentou. Recebi, porém, comentários de irmãos atentos que me pediram mais esclarecimentos, especialmente sobre a parte jurídica. E houve quem, com mansidão, me chamou a atenção para algumas imprecisões. A esses irmãos, o meu profundo agradecimento. A correção fraterna é um dom de Deus para nos aperfeiçoar, como está escrito em Provérbios 27, versículo 17. O ferro com o ferro se afia. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ao revisar as leis com mais cuidado, verifiquei duas afirmações que fiz que não estão em plena harmonia com a letra da lei. Não tenho vergonha de o reconhecer publicamente. A Bíblia ensina que todos tropeçamos em muitas coisas. Isso está no Tiago 3:2. O importante não é nunca errar, mas é ter a humildade de corrigir quando o erro é descoberto. Foi isso que fez Apolo, quando Priscila e Aquila lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Isso encontramos em Atos 18, 26. Ele não se ofendeu, aprendeu e continuou a ensinar com mais precisão. Portanto, hoje não venho desfazer o que disse, mas completar e corrigir os pontos que precisavam de maior precisão. A mensagem central permanece. Deus criou o casamento e Ele quer que ele seja um pacto de amor, pureza e proteção. Mas para que essa proteção seja plena, precisamos de entender bem o que a lei nos oferece. Vamos, pois, com humildade e rigor, aprofundar o que a legislação moçambicana realmente diz sobre o casamento. Antes de entrarmos nas correções, recordemos brevemente o que permanece inalterado e que é o fundamento de toda a nossa reflexão. O casamento não é uma invenção humana. Foi Deus quem criou. No princípio do mundo, quando tudo era perfeito. E isso está escrito em Gênesis 2:24, da seguinte maneira: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui nós temos 4 verdades fundamentais a destacar. Primeira, deixará o pai e a mãe. O casamento cria uma nova família. Há um corte com a dependência dos pais. Segunda, unir-se-á à sua mulher. É um homem com uma mulher. Não há espaço para 2 maridos ou 2 esposas. É uma união fiel e exclusiva. Terceira, serão ambos uma carne. É uma união mais íntima. Na verdade, não é uma união, é a união mais íntima que existe, envolvendo corpo, alma e espírito. Não é apenas um papel assinado, é uma vida partilhada. E a quarta é um pacto, uma aliança sagrada. E em Malaquias 2:14, Deus é chamado de testemunha entre o marido e a sua esposa. Ou seja, Deus está presente no casamento. Não é só um contrato entre 2 pessoas. É um compromisso de 3. O homem, a mulher e Deus.
O espírito de profecia, através da irmã Ellen White, confirma esta visão. Ela escreve que o casamento é uma das maiores bênçãos para a família humana e que o casamento é legítimo e santo. E, de forma muito prática, ela adverte: o casamento deve ser feito de acordo com a lei de Deus e com as leis do país. O cristão deve ser honesto e correto em todas as coisas. Isso está no livro dela, O Lar Adventista. E acrescenta com particular ênfase na proteção da esposa e dos filhos. Na sua obra Mensagens Escolhidas, volume 2, ela diz assim: Deus quer que o seu povo obedeça às leis do país, a não ser que elas vão contra a lei de Deus. O casamento deve ser legalizado para que não haja confusão na hora de herança e em outros assuntos. A esposa deve ser protegida. E, com base nisso, podemos concluir que o casamento cristão deve ser legal, obedecendo às leis do país, também protetor, deve ser protetor, especialmente da esposa e dos filhos. Outro também, deve ser simples, sem gastos que oprimem os pobres. Então, isso permanece, queridos irmãos. Então, agora vamos para a parte que precisa de ser corrigido. A primeira correção é sobre o depósito de assinaturas. Atenção, queridos irmãos. Este é o ponto mais técnico e onde muitos de nós temos confusão. No vídeo anterior, mencionei que o pastor precisa de ter a sua assinatura depositada na conservatória para que o casamento religioso tenha valor civil. Esta afirmação não está correta. Vamos com rigor. O que a lei da família, estou a falar da lei número 22/2019, de 11 de dezembro, realmente diz. Aqui terei que ler, mas o artigo 26 da lei estabelece: o casamento religioso e o tradicional só pode ser contraído por quem tiver capacidade matrimonial exigida na lei civil. Ou seja, a lei exige que os noivos tenham capacidade matrimonial. Não pode ter impedimentos como menoridade não suprida, casamento anterior não dissolvido, parentesco em certos graus e etc. Mas este artigo não fala em depósito de assinaturas. O artigo 28, que descreve o processo preliminar. Vamos ler. A capacidade matrimonial dos nubentes é comprovada por meio de processo preliminar de publicações, organizado nas repartições do registro civil a requerimento dos nubentes ou do dignatário religioso. Aqui está nos dizer o seguinte: os noivos vão à conservatória, iniciam o processo e, verificada a inexistência de impedimento, obtém o certificado de capacidade matrimonial. Vamos voltar para o artigo 18, que é claro quanto aos efeitos, que diz assim: o casamento religioso e o tradicional rege-se, quanto aos efeitos civis, pelas normas comuns da presente lei. O casamento religioso e o tradicional
produz efeito previsto na presente lei ou em legislação especial, desde que esteja devidamente transcrito pelos serviços do Registro Civil. Vamos saltar para o artigo 83, que é mais importante para este ponto, e determina assim: no caso do casamento religioso e tradicional ser celebrado na República de Moçambique, o dignatário religioso ou a autoridade comunitária é obrigado a enviar o duplicado do assento da cerimônia religiosa ou a comunicação da realização da cerimônia tradicional a fim de ser transcrito no livro de casamentos. Portanto, o que a lei exige não é um depósito prévio de assinaturas, mas sim a transcrição posterior do assento religioso. O pastor celebra o casamento, lavra o assento no livro da igreja e envia o duplicado à conservatória para ser transcrito. É a transcrição que confere os efeitos civis. Então, de onde veio a ideia do depósito de assinaturas? Provavelmente de uma confusão com o procedimento de credenciamento do pastor junto da conservatória. Algumas conservatórias podem exigir como questão prática que o pastor apresente sua credencial para ser reconhecido como ministro de culto. Mas isso não é um requisito legal para a validade do casamento. É uma formalidade administrativa, né? Não uma condição de validade prevista na lei. A falta de conhecimento deste mecanismo de transcrição levou muitas igrejas a recomendar o casamento civil prévio, criando a prática dos 2 casamentos. Mas a lei oferece um caminho mais simples: um único casamento religioso com transcrição. E note-se bem, o artigo 96 estabelece que, efetuado o registro por transcrição, os efeitos civis do casamento retroagem à data da sua celebração. Ou seja, a data do casamento é a data da cerimônia na igreja, não a data da transcrição. Então, fazendo o resumo, o que eu disse antes? Eu disse: o pastor precisa de ter a assinatura depositada na conservatória. O que a lei realmente diz? A lei exige a transcrição do assento religioso na conservatória. Qual foi outra coisa que eu disse no estudo anterior? O depósito de assinatura é um requisito de validade. Mas o que a lei realmente diz? A transcrição é que confere os efeitos civis. Portanto, corrigimos agora. Não há depósito de assinaturas. O que existe é a transcrição do assento religioso. Vamos para a segunda correção, que é sobre a herança na união de facto. No vídeo anterior, afirmei que a união de facto não dá direito à herança. Isto não é verdade. A lei das sucessões,
que é a Lei número 23/2019, de 23 de dezembro, é clara quanto a este ponto. O artigo 118 da Lei das Sucessões estabelece a ordem por que são chamados os herdeiros. Então, a ordem por que são chamados os herdeiros é a seguinte: descendentes e o cônjuge ou o companheiro da união de facto. Ascendentes e o cônjuge ou o companheiro da união de facto. O cônjuge ou companheiro da união de facto. Irmãos e os seus descendentes. Outros colaterais até ao 8º grau. E, por fim, o Estado. Repare, o companheiro da união de facto é colocado na primeira classe de sucessivos ao lado do cônjuge. Ou seja, a lei concede, sim, direitos sucessórios ao companheiro sobrevivido. O número 3 do artigo 118 acrescenta: o companheiro sobrevivo só é chamado à herança se a data da morte vivia com o falecido em união de facto. Portanto, a lei é inequívoca. A união de facto dá direito à herança. Então, por que é que eu e muitos de nós pensávamos que não havia direito? A razão é que, embora a lei conceda direitos, a prova da união de facto é mais difícil. A lei da família, estamos a falar nos artigos 209 e 211, exige um atestado administrativo ou uma ação judicial para comprovar a existência da união. Além disso, o companheiro sobrevivo não goza de todas as garantias automáticas que o cônjuge casado tem, como a menção presumida e a preferência na sucessão. Por outras palavras, a união, de facto, dá direito, mas esses direitos não são frágeis e exigem prova. O casamento registrado oferece uma proteção muito mais robusta e inequívoca, evitando litígios e garantindo a plenitude dos direitos. Mas dizer que não há direito é um erro, e eu reconheço esse erro publicamente. Então, fazendo resumo, o que eu disse antes, a união de facto não dá direito à herança. O que a lei realmente diz? A união de facto dá direito à herança. Isso está no artigo 118 da Lei 23/2019. O que eu ainda havia dito? O companheiro não herda nada. Mas o que a lei realmente diz? O companheiro é chamado à herança, mas os direitos não são frágeis e exigem prova. Portanto, corrigimos aqui. A união de facto dá direito à herança, mas o casamento registrado é mais seguro e protetor. As 3 formas de casamento. O que a lei realmente diz? Agora que corrigimos os 2 pontos principais, vamos apresentar de forma rigorosa e completa o que a lei moçambicana estabelece sobre as 3 formas de casamento. Primeiro, casamento civil.
O casamento civil é celebrado perante o funcionário do registro civil na conservatória. O processo é o seguinte: os noivos apresentam os seus documentos, como, por exemplo, bilhete de identidade, certidão de casamento, etc., lá na conservatória. A conservatória fixa um edital durante 15 dias para verificar a existência de impedimento. Não havendo impedimentos, marca-se a data da celebração. No dia marcado, os noivos comparecem com 2 testemunhas, o conservador lê os deveres conjugais, pergunta se querem casar, eles respondem afirmativamente e assinam. É lavrado o assento por inscrição e os noivos recebem a certidão de casamento ou o benefício de casamento. A partir desse momento estão casados perante o Estado. O casamento religioso com transcrição. Qual é o modelo que a lei oferece? A lei moçambicana reconhece o casamento religioso como uma das modalidades de casamento e concede o mesmo valor que o casamento civil, desde que observados os requisitos legais. O procedimento correto previsto na lei é o seguinte: primeiro passo, os noivos iniciam o processo na conservatória, com os mesmos documentos exigidos para o casamento civil. O segundo passo, a conservatória organiza o processo preliminar de publicações para verificar a inexistência de impedimentos. Terceiro passo, verificada a inexistência de impedimentos, a conservatória emite o certificado de capacidade matrimonial. Quarto passo, os noivos entregam este certificado ao pastor, que realiza a cerimônia na igreja. Quinto passo, no ato da cerimônia, o pastor preenche o assento religioso, o registro da igreja. E o sexto passo, o passo crucial, após a cerimônia, o pastor ou responsável da igreja envia o duplicado do assento à conservatória para a transcrição. Sétimo passo, a conservatória transcreve o assento para o livro de casamentos. O casamento fica então registrado para o Estado e a data do casamento é a data da cerimônia na igreja. Este é o modelo que a lei oferece. Um único casamento na igreja que vale para Deus e para o Estado. O casamento tradicional. O casamento tradicional é aquele que é celebrado segundo os usos e costumes locais, com a participação das famílias e da autoridade comunitária. O artigo 53 da Lei da Família estabelece as formalidades essenciais. É indispensável para a realização do casamento tradicional a presença dos nubentes, dos representantes das famílias em conformidade com os usos e costumes locais, de 2 testemunhas, da autoridade comunitária. E no número 2 do mesmo artigo acrescenta que, na celebração, devem ser observados os usos e os costumes predominantes nos locais em que se acham integrados os nubentes e as suas famílias. E o número 3 determina que cabe à autoridade comunitária ou a uma das testemunhas, na ausência desta, reduzir a escrito a celebração do casamento para efeito de transcrição na conservatória competente. Ou seja, o casamento tradicional, para produzir efeitos civis, deve ser reduzido a escrito e transcrito na conservatória. Até lá, é considerado uma união de facto. A união de facto
A união de facto é definida no artigo 207 da Lei da Família como a ligação singular existente entre um homem e uma mulher, com caráter estável e duradouro, que sendo legalmente aptos para contrair o casamento, não o tenham celebrado. A lei reconhece que a união de facto é uma entidade familiar para efeitos patrimoniais e concede alguns direitos, como vimos, incluindo os direitos sucessórios. No entanto, a prova da união de facto pode ser difícil e os direitos são mais frágeis do que os do casamento registrado. Vamos agora fazer uma síntese clara para que não haja confusão. O que permanece do primeiro vídeo que eu fiz? O casamento é um pacto sagrado criado por Deus. As 3 formas de casamento, civil, religioso, tradicional, são reconhecidas pela lei. O casamento registrado protege a família na herança. Devemos evitar a duplicação de cerimônias e as cestas caras. E, por fim, a igreja deve acolher e restaurar casais em união de facto. O que se corrige, então? Não há depósito de assinatura. O que existe é a transcrição do assento religioso na conservatória. Segundo, a união de facto dá direito à herança, mas de forma mais frágil e sujeita à prova. A prática de 2 casamentos, civil na sexta e religioso no domingo, não é ilegal, mas é desnecessária. E não é o modelo que a lei idealiza. A lei oferece o caminho de um único casamento religioso com transcrição. Queridos irmãos, peço desculpa por estas imprecisões. Não sei exatamente de onde tirei essas informações. Provavelmente foi uma combinação de 3 coisas. Interpretações orais que ouvi ao longo dos anos, práticas administrativas locais que confundi com requisitos legais e uma leitura superficial da lei na primeira vez que a consultei. O que importa é que hoje, com humildade, estou a corrigir publicamente para que a nossa orientação seja segura e fiel à lei. Com estas correções, o que podemos fazer como igreja e como indivíduos para pôr em prática o que aprendemos? Vou começar primeiro para os pastores e líderes. Estudem o procedimento de transcrição. Não é complicado. O pastor celebra o casamento na igreja, lavra o assento e envia o duplicado à conservatória para a transcrição. É simples e está previsto na lei. Não exijam 2 casamentos. A lei não exige isso. O casamento religioso com transcrição é suficiente. Não transforme a festa numa exigência. A lei não exige festa alguma. O que a lei exige são as taxas processuais. A igreja pode ajudar os irmãos necessitados a pagar essas taxas.
Para os casais que desejam casar, procurem a conservatória e inicie o processo para obter o certificado de capacidade matrimonial. Entregue o certificado ao pastor e realize a cerimônia na igreja. Certifique-se de que o pastor ou responsável da igreja envia o assento para a transcrição. Acompanhe o processo para garantir que tudo é feito. Evite a duplicação de cerimônias e as festas caras. O casamento é um ato de adoração a Deus, não um evento social. Para os casais que vivem em união de facto, não se sintam excluídos. A igreja está de braços abertos para ajudar a regularizar a vossa união. Procure o pastor e a comissão da igreja, explique a vossa situação. Juntos encontrarão um caminho para legalizar a vossa união. Lembre-se, a união de facto dá alguns direitos, mas o casamento registrado oferece proteção muito mais robusta, especialmente para a viúva e os filhos. O apóstolo Tiago escreve: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso está em Tiago 1:27. Então, ajudar a viúva a ter os seus direitos legais é uma obra de misericórdia cristã. Amados irmãos e irmãs, este episódio ensina-nos algo precioso. Ninguém tem todo o conhecimento. Nem os apóstolos sabiam tudo. Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento sobre Marco e cada um seguiu o seu caminho. Mais tarde, Paulo reconheceu que Marco lhe era útil. Isso nós encontramos em 2 Timóteo 4:11. O conhecimento cresce com a humildade. Se eu, como estudioso da Bíblia, posso errar num ponto jurídico, imagina o irmão que não tem acesso a estas leis. A nossa responsabilidade é ensinar com a máxima precisão possível. E quando erramos, corrigir com a mesma clareza. Por isso, se o Senhor ouviu o primeiro vídeo, guarda as verdades bíblicas e proféticas que estão lá. Mas para a parte jurídica, use esta correção como referência. Se ainda tiver dúvidas, procure a conservatória mais próxima. Leia a Lei número 22/2019 e a Lei número 23/2019. Ou consulte um conservador ou um advogado de confiança. Quanto aos casais que vivem em união de facto, a mensagem não muda. A igreja está de braços abertos para ajudar a regularizar a vossa união. Não se sintam excluídos. Procure o pastor, a comissão da igreja, e juntos encontrarão um caminho para que o vosso lar seja abençoado por Deus e protegido pela lei. Deus criou o casamento. Ele o abençoou. E ele quer que seja um pacto de pureza e proteção. Que as nossas famílias sejam um reflexo do amor de Deus e que a nossa obediência às leis e às justas leis do nosso país sejam um testemunho para o mundo. Que Deus nos dê sabedoria para honrarmos o casamento, protegermos a família e vivermos em paz com todos. Amém.